Olá a todos, este é o Quarto Secreto e hoje na nossa reflexão eu gostaria de trazer um texto bem interessante, bem especial ali na carta aos Hebreus e portanto não sabemos quem é o autor desta carta e não sabemos então quem é o autor desta bronca e desse puxão de orelha que nós iremos refletir hoje, bem interessante, bem curioso, mas muito sério na verdade, um puxão de orelha que servirá não somente, ou serviu não somente para os destinatários aqui desta carta, mas certamente serve para mim, serve para você, serve para todos nós, talvez em medidas diferentes, mas com certeza é uma admoestação, uma advertência que nós devemos ter toda a atenção para refletir sobre a nossa vida nessa questão e mudar o rumo, se assim for necessário. Então aqui na primeira parte eu quero ler o texto, fazer alguns comentários a respeito, explicar que puxão de orelha é esse. Na segunda parte, então, eu quero concluir com 5 dicas que talvez possa lhe motivar e lhe ajudar a melhorar essa questão sobre a qual o autor está escrevendo ali para os seus destinatários. O texto começa então no verso 11 de Hebreus capítulo 5 e diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Presta muita atenção nessa leitura aqui, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Este é o verso 14, capítulo 5. Então aqui você se prestou atenção nesse texto, de fato é um grande puxão de orelha que o autor está dando ali aos seus destinatários, dizendo que eles se tornaram tardios em ouvir. O autor queria falar sobre coisas mais complexas, mais profundas, mas aqueles crentes estavam sendo tardios em ouvir. E aqui o autor está dizendo que eles estão necessitando novamente que se ensine aqueles rudimentos elementares da fé. Quando eles, na verdade, pelo tempo decorrido já de vida cristã, eles deveriam estar muito mais avançados no seu conhecimento em termos de doutrina da palavra de Deus. Então aqui nós precisamos refletir sobre a nossa vida, porque nós sabemos e nós vemos muitas vezes em nossas igrejas pessoas com seus já 5 anos de vida cristã, 10 anos, 15, 20 e mais até, mas com conhecimento ainda naqueles rudimentos que ele aprendeu quando ele se converteu. Aqui no capítulo 6, depois vamos ler, ele vai então alistar 5 pontos doutrinários que ele está chamando de rudimentos. Então é importante que eu e você tenhamos esta preocupação em fazer com que o nosso conhecimento na palavra de Deus, o nosso conhecimento na doutrina, ele vá crescendo cada vez mais, vá se aprofundando proporcionalmente ao tempo de vida cristã que nós temos. É o processo de amadurecimento e é o processo de crescimento. E aqui é interessante que também neste trecho aqui, ele vai fazer aquela analogia entre a criança pequena, recém-nascida, que precisa de leite, assim como o crente recém-nascido precisa de leite. Esse leite é a palavra de Deus nas suas doutrinas mais elementares, mais básicas, mais simples. Mas ele vai falar que, e nós sabemos que quando uma criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai necessitando de alimento sólido. E ele usa aqui esse termo, que vocês não podem receber alimentos sólidos
alimentos sólidos, porque vocês ainda são crianças e precisam de leite. Parece que João também, ou é Pedro, que vai usar também esta figura. Então aqui, dependendo de quão velho eu sou na fé e de quanto eu conheço da palavra de Deus e da doutrina, isso pode ser aí um ponto de vergonha, né, para mim, para você, e que nós precisamos levar isso a sério e reverter essa situação. É interessante aqui que no capítulo 6, eu vou ler agora, e é interessante o que ele vai falar. Então ele vai dar uma conclusão então diante de tudo que ele falou, e ele vai então ter uma palavra conclusiva, e é interessante que ele vai alistar aqui o que eles chamam de doutrinas básicas. Veja aqui, preste atenção na leitura. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, doutrinas elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito, para aquilo que é mais completo, complexo, profundo, o que de fato a palavra tem, não lançando de novo a base do, e aqui ele vai alistar então aqueles pontos doutrinários que ele está chamando de princípios elementares. Veja aqui, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E ele arremata no verso 3 aqui, dizendo, isso faremos se Deus permitir. Então, o autor, ele expressa aqui o desejo de falar de coisas mais profundas e percebe que a sua audiência, que os seus leitores ainda são crianças na fé e ainda estão ali ligados aos rudimentos da fé cristã, aquelas doutrinas elementares que eles aprenderam na época da sua conversão. Então, se essa é uma realidade minha e sua hoje, nós precisamos urgentemente tomar um plano de ação para reverter essa situação. E aqui então, nessa segunda parte, eu gostaria de deixar 5 dicas para vocês, para que você se sinta motivado e animado e desafiado a conhecer mais a palavra de Deus. Então, dica número 1, na verdade, primeiro para tirar você da zona de conforto, eu quero dizer para você, e como dica número 1, lembrar para você que a leitura da palavra não é uma opção para o cristão. Não é. Nós temos a obrigação, o dever, e na verdade fazer isso com um desejo de conhecer com toda a profundidade possível a palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra escrita. Deus arquitetou, articulou, usou pessoas, circunstâncias para que esta palavra chegasse até as nossas mãos no dia de hoje. Porque é importante, porque é vital, porque é fundamental, porque é necessário. Então não podemos tratar com desprezo, com desrespeito, e não dar a devida importância à palavra de Deus, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E eu passo então para a dica número 2, que é uma frase que não é bíblica, mas é muito verdadeira. Essa frase diz assim: quanto menos a gente lê a Bíblia, menos a gente tem vontade de ler. Porém, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a vontade aumenta. E aqui eu quero te animar e te dizer que é exatamente assim. Quando você começa a ler a palavra de forma disciplinada, diária, você vai perceber que a vontade de ler vai aumentando e isso vai cada vez mais facilitando o tempo que nós investimos na leitura. Dica número 3. Então, agora de ordem mais prática para você. Decida conhecer melhor e mais profundamente a palavra de Deus. Se você não tem lido de forma disciplinada, de forma organizada, ordenada, e não tem lido de forma nenhuma, você precisa tomar uma decisão de querer conhecer essa palavra de uma forma mais completa e profunda. E aqui eu te falo, não terceirize esta que é um grande privilégio.
Não deixe que somente o que você conheça da palavra de Deus seja aquilo que o pastor ou alguém lê diante de você. Você tem a palavra de Deus, você sabe ler, então não perca esse privilégio, então decida conhecer melhor a palavra de Deus. Dica número 4, então, também prática, escolha um livro e um horário apropriado para você investir 10 minutos, 15 minutos ou mais. Comece pouco, comece pequeno, comece por um livro pequeno do Novo Testamento, talvez por um livro que você goste mais de ler. Agende um horário e acerte também um local, isso vai te ajudar a manter a disciplina. E por último, divirta-se memorizando versículos-chave da Bíblia. E aqui eu digo divirta-se porque realmente é muito prazeroso quando você vê ali um versículo interessante, importante, uma verdade profunda, e você ali tenta memorizar palavra por palavra, e aquilo para mim é um divertimento, e é muito bacana quando você tem um versículo então grande, não precisa ser grande, mas um versículo importante, fundamental, que você pode usar em uma situação específica. Então ali você memoriza aquele versículo, memoriza a referência direitinho, e isso é muito bacana porque no devido momento o Espírito Santo vai usar isso e vai fazer você lembrar aquela palavra e usar num momento prático. Então aqui nessa breve reflexão eu queria te deixar aqui esse texto aqui, leia novamente, veja e sinta a bronca que esse autor está dando para os seus leitores, e se você então precisa mudar este quadro na tua vida e conhecer a Bíblia de uma forma mais proporcional ao seu tempo de convertido, então fica a dica aí, veja essas 5 dicas aí, tome decisão, leia de forma organizada, disciplinada, apaixonada, e que Deus certamente vai abençoar a tua vida como tem abençoado a minha e a de muitos. Então, se você aceitou esse desafio, se você escolheu um livro, deixa aqui nos comentários para compartilhar e para motivar a outros. Um forte abraço e até o próximo devocional.